Vamos fazer só a live da pregação, porque termina aqui cortando no meio do caminho. A live fica muito grande quando é do início. E, por fim, fica mais interessante mesmo pegar só a pregação, porque a gente não consegue puxar ainda da mesa de som e um som não fica tão legal, né, para fazer durante os louvores. Então, no futuro, nós estaremos retornando com as lives dos outros momentos do culto. Mas, enfim, irmãos, vamos retornar aqui. Salmo de número 22. Eu vou estar fazendo mais uma vez a leitura do texto sagrado. E nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, coça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós somos as pessoas mais ricas da face dessa terra. Ricas, Senhor, porque fomos enriquecidos com os tesouros celestiais do Teu Filho Jesus. Ricos porque temos a palavra da vida, Senhor, que é rica em nós e opera em nós e transforma as nossas vidas. A palavra perante a qual nós nos curvamos, Senhor, e inclinamos a nossa face diante dela, reconhecendo tudo aquilo que ela diz, Senhor, a nosso respeito e a respeito do Senhor. Quando ela diz, Senhor, que estamos em pecado, nós nos curvamos e dizemos amém. Quando ela nos estimula, Senhor, ao amor e à prática das boas obras e nos dá, ó Senhor, um motivo para nos alegrarmos, nós também dizemos amém. Quando ela revela, Senhor, a Tua majestade, nós nos prostramos diante dela, Senhor, do início ao fim, a Tua palavra glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja. E é diante dela que nós estamos nesse momento. Aquilo que mais importa, Senhor, nessa noite, não é o homem que está aqui à frente, mas a Tua palavra. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor nutre o coração dos crentes. Nós acreditamos que o Senhor alimenta a Tua igreja. Nós acreditamos, Senhor, que a Tua palavra tem poder para transformar as nossas vidas. E diante dessa palavra, Senhor, nós rendemos glória ao Teu nome e dizemos, fala, Senhor, conosco por meio da Tua palavra. Foi essa palavra, Senhor, que trouxe o mundo à existência. Essa mesma palavra trouxe a igreja à existência. Não foi a igreja que estabeleceu a palavra, mas foi a palavra que estabeleceu a igreja. Ó Senhor, não foi a igreja que conferiu a esta palavra autoridade, mas é esta palavra que tem autoridade em si mesmo, que confere poder e autoridade à Tua igreja para proclamar a verdade do Senhor. Senhor, dar-nos ouvidos para ouvir, dar-nos um coração de crente, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nós vivemos nos últimos dias, e são dias difíceis, são dias em que os homens têm uma coceira nos ouvidos para ouvir apenas aquilo que satisfazem as suas vontades. E nós estamos aqui, Senhor, pela graça do Senhor, para sermos confrontados pela Tua palavra, para sermos animados pela Tua palavra, e para darmos glória a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor escolher um povo preparado de boas obras, a qual aguarda a vinda do Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, aguardando a vinda do Senhor do universo, do Senhor dos senhores, do cabeça da igreja. Ó Senhor, o cabeça dessa igreja não é um bispo qualquer, o cabeça dessa igreja não é o Papa, o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano dos reis da terra, aquele que está acima de todo o poder, nos céus, na terra e embaixo da terra, não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E é este nome que nós invocamos nessa noite. É diante do Senhor que nós nos colocamos, Senhor, e declaramos a Tua santidade. O Senhor é bom e o Senhor é exaltado.
A Ti nós damos toda a glória, Senhor, e exaltamos o Teu nome, o Deus que nos amou e que continuará nos amando por toda a eternidade. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nessa noite nós nos propusemos pensar um pouco sobre o significado da paixão. E no que diz respeito, irmãos, à paixão, geralmente quando alguém pensa na paixão, associa a paixão ao romantismo, a esse sentimento exagerado, avassalador, forte, muitas vezes imoderado e, por outras tantas, até ilusório. Por vezes, quando se pensa em paixão, associa-se paixão ao romantismo. O romantismo que é um sentimento muito forte por outra pessoa, é algo que altera o comportamento, é algo que altera as emoções, é algo que altera a fisiologia das pessoas. Por vezes, quando alguém diz assim, estou apaixonado por alguém, essa pessoa, por vezes, ela muda o comportamento. De repente está lá, todo relaxado, a barriga para fora, o peito assim, todo desengonçado, aí chega fulano no ambiente, a pessoa já ajeita o cabelo, muda a forma de agir. Às vezes fica com as mãos suando, dá um taquicardia. Então, por vezes as pessoas, elas se dão à paixão. É possível até mesmo se apaixonar muitas vezes ao longo da nossa vida. Não apenas por pessoas diferentes, mas é possível até se apaixonar pela pessoa com a qual nós nos casamos. Eu acredito que eu já me apaixonei algumas vezes por Vanessa, depois que eu a conheci. Durante esses 7 anos, já devo ter me apaixonado outras vezes. E é possível se apaixonar também no casamento. Na literatura romântica, muitas vezes, irmãos, os apaixonados é aquele que é o sofredor. O apaixonado é aquele que está sofrendo por alguém. É aquele que está ardendo em chamas por alguém, sofrendo por alguém. Como dizem uma das músicas de um dos nossos poetas, cantadores, estou queimando, estou roendo por fulano, estou apaixonado por cicrano. As pessoas ficam assim, ficam com essa chama dentro de si. E, de modo geral, o apaixonado romântico é aquele que sofre. Porque a paixão é justamente o sofrimento. Vem de uma palavra latina que significa sofrimento. Quando o livro de Atos, lá em Atos 1,13, na versão latina, traduz o texto lá do sofrimento de Cristo por paixão. Então, quando se fala de paixão, está falando de sofrimento. Então, as pessoas às vezes associam ao romantismo, mas é possível também associar a paixão a Jesus Cristo. E é por isso que em nossa cultura, influenciado pelo catolicismo romano, nós conhecemos aquilo que anualmente é celebrado como sendo a paixão de Cristo. E quando se está falando da paixão de Cristo, está falando do sofrimento de Cristo. Está falando daquilo que passou Jesus Cristo, aquele que se fez homem, aquele que se fez carne, para sofrer em nosso lugar. E quando nós estamos falando do sofrimento e da paixão de Cristo, nós não estamos falando, como no sentimento romântico, da paixão romântica, de um sentimento que é ilusório, de algo que de fato foge da realidade, da razão. Mas nós estamos falando de algo que é realista. Nós estamos falando de algo que é concreto, que está fundado no amor de Deus. Quando nós estamos falando sobre a paixão de Cristo, nós estamos falando do grande amor de Deus, em ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui, irmãos, diante do texto ao qual nós estamos, nós vemos o relato poético do sofrimento de alguém, da paixão que Davi enfrentou, a paixão do sentido do sofrimento, que foi real, que foi algo substancial em sua vida, diante dos sofrimentos que ele enfrentara. Davi foi um homem que poderia ser qualificado como um homem de dores também. Davi era um tipo de Cristo, alguém que a sua pessoa e obra apontava para alguém maior do que ele mesmo. Davi era ungido do Senhor. Davi foi um rei que apontava para o grande e supremo rei que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E Davi
em sua história, que não é um conto, mas é uma realidade. Davi existiu no tempo e na história. Davi, ele enfrentou alguns sofrimentos, algumas perseguições, especialmente por parte de Saul, que fez com que a sua alma ficasse em profunda aflição, que o fez, de fato, experimentar um profundo sofrimento, uma profunda angústia. E tal era a angústia que ele passou em alguns momentos, quem sabe, quando estava dentro de uma gruta, ou escondido pelos desertos, ou refugiado em outro país, que ele chega a clamar, irmãos, aquilo que nós vemos aqui nesse texto, que é muito conhecido de nós, porquanto é amplamente citado no Novo Testamento. Este salmo ele é tão citado no Novo Testamento que é conhecido como o quinto evangelho. Ele é amplamente citado, e aqui nós vemos uma expressão que diz: Deus meu, porque me desamparaste? Porque se acham longe de mim as palavras do meu bramido? Aqui o salmista está enfrentando aquilo que é a maior dor que alguém pode sentir. Uma dor psicológica, uma dor da alma, uma dor do coração. Uma dor, irmãos, que é maior do que outras dores que nós sentimos na vida. Às vezes há dores que são de fato agudas, que nós sofremos no nosso organismo, na nossa pele, em nossa carne. Mas há dores, irmãos, que, de fato, dores psicológicas que são, de fato, quase que insuportáveis. E era basicamente isso que Davi estava enfrentando nesse momento. Uma dor terrível. A dor da solidão, a dor de se sentir desamparado, a dor de se sentir abandonado. É isso que está doendo no coração aqui do salmista. E alguém já disse que o desamparo é a pior chama do inferno. É a pior dor que alguém pode sentir. A chama de se sentir sozinho. A chama de se sentir sem ter um amparo, um alguém em quem encostar, um alguém em quem se amparar. Certa vez, irmãos, eu li algo sobre pessoas que foram abandonadas, a história de um órfão. E o título do livro era O Maior Abandonado. E tal era a angústia interior que aquele jovem abandonado ele sentia por ter sido abandonado pelos seus pais. E ainda em um outro momento ser abandonado por uma família que o adotara, mas depois que o devolvera de volta para o orfanato, uma coisa absurda que aconteceu. Tamanha era a dor que ele sentia que ele começou a puxar os cabelos da cabeça. E por vezes, irmãos, a dor é tanta que as pessoas fazem isso. Alguns adolescentes, na sua dor psicológica, terminam o quê? Por se cortar, se flagelar. Às vezes a dor é tão grande que as pessoas terminam agindo dessa forma. Tamanha dor, tamanho sofrimento. E aqui, meus irmãos, o salmista, ele está externando uma profunda dor do fundo do seu coração, uma profunda angústia. E se sentir apenas abandonado, não por alguém qualquer, mas ele se sente desamparado de Deus. Ele se sente distante da bênção de Deus que é pronunciada lá em Números capítulo 6. Dos versículos 22 em diante, a bênção que deve ser proferida sobre os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui o salmista se sente como o quê? Distante da bênção de Deus. Como se a face de Deus lhe fosse ocultada e agora ele não fosse mais alvo das bênçãos de Deus, mas estivesse sofrendo a ira de Deus, o desagrado de Deus. E a dor, irmãos, é tão grande, é tão profunda, é tão intensa, que todo esse salmo, irmãos, ele é composto com termos hebraicos em uma posição intensiva. São, de fato, expressões muito fortes que são trazidas ao longo desse salmo. E depois ele dizer assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. É como se ele estivesse gritando, é como se ele estivesse desesperado, estivesse falando e como que os céus estivessem bloqueados para ele e a sua oração não estivesse subindo. Uma hora dessa é uma hora de desespero mesmo. E é de uma forma tal, irmãos, que ele coloca aqui uma ilustração, bramido, a ideia é de um animal ferido.
Meus irmãos, eu já tive o desgosto de ver algumas vezes um animal ferido. E de fato é um negócio para você ficar ali sentindo de forma profunda o que está acontecendo ali naquela agonia. Uma vez eu pude presenciar isso quando um dos meus animais domésticos, infelizmente, foi atropelado. E ele se contorcia todo. E foi um gato, um miado horrível. E vi isso com outros animais. É uma coisa terrível. O bramido de um animal. E aqui a imagem é essa. A dor espiritual, a dor da alma, a dor do coração, que é uma dor real. Que muitas vezes as pessoas desconsideram. Às vezes alguém está sofrendo e as pessoas desconsideram. Às vezes isso acontece, irmãos, com crianças. Não apenas no tempo de Jesus as crianças eram desprezadas, mas ainda hoje tem muita gente ignorante em relação aos sentimentos das crianças. As crianças se achegam expressando o seu sofrimento, a sua angústia, e às vezes o nordestino é muito grosso e muito bruto. Aí, sai pra lá, menino. Isso aí é falta de umas palmadas. Às vezes falta uma compreensão acerca das emoções da criança. Às vezes falta isso em relação a uma compreensão melhor acerca dos adolescentes, ou mesmo acerca dos adultos. Há momentos em que as pessoas estão passando por uma profunda angústia na alma, no coração, nas emoções. Por dentro estão como que um animal ferido. Estão querendo gritar de dor, mas por vezes são reprimidas, porque não acham um acolhimento. E aqui, meus irmãos, é basicamente este o sentimento do salmista diante do seu sofrimento, das perseguições por parte de Saul, das perseguições por parte de outros que estavam no reino perseguindo a ele. E aqui ele está colocando seus sentimentos diante de Deus. É aquilo que nós precisamos fazer quando nós estamos angustiados, quando estamos passando por pressões na vida. Precisamos apresentar a nossa alma com sinceridade diante de Deus. Observe que não há hipocrisia, não há máscaras. E ele tem consciência disso. Não adianta, irmãos, nós queremos esconder aquilo que nós estamos sentindo diante de Deus. E aqui o salmista ele é profundamente sincero em dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Talvez alguém, uma mente religiosa, pudesse dizer: mas rapaz, cala a tua boca, como é que tu fala um negócio desse? Como é que tu tem coragem de olhar para Deus e dizer um negócio desse? Se tu está passando por isso, a culpa é tua. Cala a tua boca. Mas não é isso que nós vemos aqui na palavra. Nós vemos o salmista orando, ele clamando diante de Deus, ele colocando diante de Deus. E certamente, irmãos, este lamento, porque é um salmo que está iniciando aqui com um lamento, é algo que vai impulsionar a fé e o coração do salmista, para que progressivamente o coração dele seja tratado, para que progressivamente ele enfrente a dor e o sofrimento, para que progressivamente ele consiga lidar com essa dor que ele sente, como um sofredor. Ele é alguém que sofreu, e nós também somos gente que sofre. É como nós já falamos outras tantas vezes, irmãos. Deus tem apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem o sofrimento. Eu sofro, você sofre, todos nós sofremos e passamos pela prova de fogo na vida. Passamos por situações que nós nos vemos sem saída, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e nós nos sentimos desesperados. E nós precisamos, irmãos, colocar o nosso lamento diante do Senhor. Você está ferido, como um animal ferido, como estava aqui o salmista, Davi, como estava esse homem. Clame, brama e brame diante do Senhor. Apresente o seu bramido, a dor da sua alma, a angústia que está dentro do seu coração. Diante do Deus, irmãos, que conhece a nossa necessidade e que vai ouvir a nossa dor. E ele continua dizendo: Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. É uma angústia que é ininterrupta, que não tem pausa. A imagem aqui transmite isso, algo contínuo. É de dia, mas é também de noite. Não tenho sossego, é algo aflitivo, é algo prolongado. Há um choro, há um gemido, irmãos. Apesar de toda a dor, todavia, não há silêncio. Há um crente orando diante do Senhor.
E nós precisamos aprender isso, irmãos. Estamos passando por um problema, não fica lá diante de Deus. Às vezes as pessoas vão falar com o vizinho, vai falar com a família, procura até a fofoqueira, né, que vai sair dizendo para todo mundo o seu problema. E às vezes esquece de se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, é assim, é assim, é assim, está doendo, é de dia, é de noite, não tem pausa, não tem um momento para dar um descanso, está doendo. E nós precisamos dizer: Senhor, ajuda, Senhor, ouve, Senhor, está doendo, eu não tenho sossego. Por vezes é assim, irmãos. Por vezes o crente não tem sossego. Chega a maldita teologia da prosperidade e diz: está tudo resolvido, é flores, é ouro, é riqueza, é prosperidade, é carro novo, é fazenda. Mas a vida do crente não é assim. Essa propaganda ilusória da teologia da prosperidade é um saco furado. Porque o crente ele vai sofrer. Porque o crente ele vai passar por dificuldade. Porque o crente, irmãos, ele vai passar pelo caminho estreito, a porta estreita. O caminho que o crente tem para seguir não é uma porta larga, não é um caminho de flores. Não é um caminho que está ali facilzinho de seguir. É um caminho difícil, de angústia, de dor. Cristo nos promete, meus irmãos, a salvação. Mas Ele também nos garante uma cruz para nós carregarmos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Observe o paralelo que a gente pode fazer com esse texto. Dia e noite. A sua cruz é dia e noite também. A minha também, meu irmão. A luta contra o pecado, a luta contra o mal, a luta contra as aflições que são decorrentes do mal que é presente nesse mundo. É uma doença, é um problema de trabalho, é um colega que não me respeita, é um parente que tem a língua maior do que as pernas. E nós precisamos, irmãos, entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Deus meu, clamo de dia e não me responde também de noite, porém não tenho sossego. Mas ele diz: contudo, tu és santo. Ele tem uma palavra de encorajamento. Ele tem uma palavra de se colocar para frente. Ele tem uma palavra para dizer assim: eu estou passando por essa e essa situação, mas Deus não deixa de ser bom. Deus não deixa de ser santo. Tem gente, irmãos, que não pode usar outra palavra, senão imbecil. Porque dá ouvidos, irmãos, a tolices, a vãs filosofias, a loucura das palavras desse mundo. Daqueles que se revoltam contra o Senhor e contra o seu ungido e não dão ouvidos àquilo que Deus revela do seu caráter. Eu estou passando por uma dificuldade, mas Deus é santo. Está doendo, a alma está sofrendo, eu estou angustiado, mas Deus é santo. Eu estou gemendo, parece que não tem sossego, parece até que os ímpios estão em uma condição melhor do que a que eu estou. Parece que eles prosperam, sabe a crise de Asaf? Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus é santo. Uma coisa é certa, o caráter de Deus não falha, não está quebrado. Tudo o que Deus faz é bom, Ele é santo, Ele é gracioso, e Ele diz: contudo, tu és santo, tu és puro, tu és bom, em ti não há mácula, não há mal em Deus. Por mais difícil que possa estar sendo, não há nada que Deus faça que não possa ser qualificado como sendo bom. E Ele diz isso, Ele tem essa palavra de encorajamento, e Ele diz ainda mais: entronizado entre os louvores de Israel. Deus não é motivo de ofensas por parte do salmista diante do seu sofrimento, mas ele é alvo de adoração, de entronização. É como nós cantamos nessa noite: coroamos a ti, ó Rei Jesus. É um paralelo lá com o livro de Apocalipse, quando os anciãos colocam as suas coroas diante do Senhor. Que o Senhor reine sobre a minha vida, porque o Senhor é Rei. E aqui o salmista está dizendo: tu és santo e tu és entronizado, o Senhor reina sobre a minha vida. Se como súdito do teu reino, eu terei de glorificar-te em sofrimento eu passarei, dando glória ao teu nome, santificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, amando ao Senhor.
Tu és entronizado entre os louvores de Israel. Ele não blasfema do nome do Senhor. E ele diz, nossos pais confiaram em ti. E aqui vai se repetir por algumas vezes a expressão confiaram, que é compatível com a palavra fé no Antigo Testamento, no texto original. Ele vai dizer, nossos pais confiaram em ti. Confiaram, pela segunda vez ele fala, e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Aqui ele não está sendo irônico, não está sendo debochado. Aqui ele está lembrando da fé que é uma fé histórica, uma fé que tem raízes, uma fé que tem tradição. A tradição, irmãos, que nós olhamos para a palavra de Deus e como nós vemos lá em Êxodo 2, 25, versículo 23, do 23 ao 25, os filhos de Israel estavam sofrendo, estavam gemendo e clamaram ao Senhor, e Deus ouviu os gemidos do seu povo, e Deus desceu para os salvar. É esse tipo de fé, irmãos, que nós temos diante do sofrimento. Foi esse tipo de fé que o salmista teve diante do sofrimento, uma fé histórica, uma fé que olha para a palavra de Deus, uma fé que exalta ao Senhor. E aí nós podemos perguntar, e a paixão de Cristo, onde fica? Davi apontava para Cristo. Cristo na cruz. Nós vemos nos livros do Evangelho, no Novo Testamento, que ele cita aquilo que é dito neste salmo, nos versos iniciais. Deus meu, por que me desamparastes? Se Davi, no seu sofrimento, na paixão que ele estava enfrentando, o sofrimento que ele estava enfrentando, ele pronunciou essas palavras, Cristo, Ele é aquele que vem e as pronuncia com ainda maior propriedade. Davi estava se sentindo desamparado de Deus. Cristo, de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, esteve ali na cruz, desamparado do amor de Deus. Como assim? Na cruz ele foi feito pecado. Na cruz ele nos substituiu. Na cruz, irmãos, ele absorveu a solidão que nós haveríamos de passar por ela durante toda a eternidade, distantes do amor de Deus, para que nós não mais nos sentíssemos abandonados, não nos sentíssemos sozinhos, não nos sentíssemos sem um amparo, sem alguém em quem nós nos apoiarmos, para que nós não mais, irmãos, viéssemos a fazer como alguns fazem, arrancar os seus cabelos com a dor da solidão, com a dor do desamparo, ou se cortar. Nós temos, irmãos, ferramenta suficiente para enfrentar a solidão, para enfrentar as dores psicológicas, para enfrentarmos as dores que trazemos dentro do nosso coração, sobretudo em aspectos espirituais. Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Nós estamos falando aqui para os irmãos, estamos falando para aqueles que nos acompanham na internet também. Você que está sofrendo, você que está se mutilando, você que está se flagelando, você pode enfrentar isso com Cristo. O problema psicológico, a dor e o sofrimento, o abatimento espiritual, o olhar para a vida e se sentir como um animal ferido. Cristo sofreu em nosso lugar, para que nós não mais precisássemos passar por algo assim dessa natureza. Cristo bramiu. O salmista, ele bramiu como um animal, ele rugiu como um animal ferido. Na cruz, Cristo fez algo de uma mesma natureza. Só que de forma ainda mais profunda. É dito no Evangelho de Mateus que ele deu um grande brado e rendeu o Espírito. Eu imagino, irmãos, Cristo repetindo as palavras aqui desse salmo, gritando na cruz, naqueles momentos ofegantes, naqueles momentos de profunda dor, que não havia um momento de pausa, assim como não houve para o salmista, que de dia e de noite estava sendo flagelado, angustiado. Cristo esteve em profunda angústia, sendo açoitado, sendo pregado na cruz,
sofrendo, irmãos, como nenhum outro jamais sofreu, porque não se tratava apenas de questões fisiológicas, porque outros foram crucificados, mas era uma questão espiritual. Ali sobre Cristo pesava o castigo eterno. Ali estava não apenas um homem enfrentando a dor, mas estava aquele que é Deus também em sua natureza. Natureza que não é dividida. O Cristo homem não se divide do Cristo Deus. É uma só pessoa com as duas naturezas. E lá na cruz, Cristo estava sofrendo o peso eterno. A dor que nenhum homem jamais enfrentou ou passou por ela. A dor de suportar o castigo dos pecados de toda a humanidade, de todo o seu povo, de todos aqueles por quem ele foi entregue para os salvar. Assim como nós não vemos um silêncio aqui neste salmo, assim também Cristo esteve se entregando em sua missão, como diz lá em Hebreus 5, 7, com forte clangor de lágrimas. Esteve em lágrimas, em profunda angústia, suou como que gotas de sangue, em sua missão de Salvador. Na cruz ele reconheceu que, assim como o salmista aqui declara a santidade de Deus, Cristo em momento algum ele blasfemou do nome do Senhor. Antes lá esteve orando pelos seus perseguidores. Não lhes impute esse pecado, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo estava ali orando, Cristo estava confiando naquele que tem todo o poder em seu Pai celestial. Este salmo aponta, sobretudo, para Cristo. Aqui, meus irmãos, nós podemos ter a certeza, confiando em Cristo, que nós não seremos desamparados. Confiando em Cristo, que nós não seremos confundidos. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que pedir a ajuda do Senhor, esse será salvo, será ajudado pelo Senhor. Não vai ser confundido. Nós não seremos confundidos. Cristo enfrentou o sofrimento em nosso lugar. Se você está sofrendo, se sofreu, se vai sofrer, diante do sofrimento, nós podemos nos apoiar em Cristo. Nós podemos nos apoiar naquele que sofreu em nosso lugar. O significado da paixão de Cristo é que Cristo sofreu em nosso lugar. E se Ele sofreu em nosso lugar, nós podemos passar pelas provações. Nós podemos passar pelo sofrimento. Nós podemos passar, irmãos, pelo o fogo que surge ardente no meio de nós. Como diz Pedro em suas cartas. Não estranhe que o Tiago fala isso. O fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranhe a provação, não estranhe o sofrimento, não estranhe as angústias, não estranhe as perseguições. Porque, irmãos, nós somos aqueles que nós dizemos que somos o povo da cruz. Como aqueles egípcios, aqueles irmãos coptas que morreram lá no Egito, decapitados, por volta ali do ano 2017. Os perseguidores, os denominados de povo da cruz. Nós somos o povo da cruz. Nós somos aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E a nossa fé, irmãos, não é para qualquer um. Não é qualquer um, irmãos, que vai se achegar a essa fé, porque precisa da graça de Deus para ter essa coragem de enfrentar o sofrimento com Cristo. E com Ele somente. Nós não colocamos, irmãos, outros ao lado, como intercessores, como sendo aqueles que vão nos abençoar, mas nós olhamos tão somente para Cristo, aquele que sofreu em nosso lugar. Não foi outra pessoa que sofreu, não foi José, irmãos. Nós precisamos dizer isso para a nossa cidade. Não foi Maria, nós precisamos dizer isso para a nossa cidade, porque é uma cidade, irmãos, que está perdida no catolicismo romano. O verdadeiro católico apostólico, somos nós, os crentes. Aqueles que olham para as Sagradas Escrituras e professam uma fé universal. Nós não dizemos, como dizem os católicos, que salvação salva aquele que está na Igreja Católica. Essa é a fé da Igreja Católica.
Salvo só está salvo quem está na igreja. E não é em qualquer igreja, é na igreja romana. Nós não dizemos isso, porque nós tememos ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, ter uma fé ousada. Nós não somos amigos daqueles que são inimigos da palavra da fé. Nós precisamos ter ousadia, irmãos. Ter coragem, ser crente, ser homem, ser mulher de Deus. A nossa cidade está perdida no romanismo, que olha não com olhos fixos naquele que é o substituto perfeito, que é Cristo, mas tem o seu olhar desviado para outros que em nada merecem glória da parte da igreja. O nosso Salvador é Cristo. O nosso Senhor é Cristo. Se essa cidade quiser ver a salvação de Deus, precisa olhar para Cristo. Precisa olhar para o Messias, o sofredor. Não olhar para José. Ah, mas você está sendo radical, eu estou sendo bíblico. Simeão, meus irmãos, foi o que foi pregado pela manhã na praça, nas ruas aqui da nossa cidade. Quando estava ali junto a José, estava junto a Maria, os olhos de Simeão não foram postos em José, e dizendo: José, salvai-me, ajude-me, seja alguém que vela por mim, ou mesmo Maria, de maneira alguma. O olhar de Simeão foi para Cristo. Agora, Senhor, o Senhor pode despedir em paz o teu servo. Os meus olhos viram a tua salvação. Vertentes precisa ver a salvação de Deus. É Cristo que nós proclamamos dentro do arraial da igreja de Cristo. E nós proclamamos lá fora. Nós precisamos proclamar, irmãos, que o cabeça da igreja não é o Papa, é Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos outro cabeça, nós não temos outro sacerdote que faça intercessão entre nós e Deus. O sacerdote é Cristo. Meus irmãos, não há conciliação entre o cristianismo bíblico e o cristianismo que se diz romano, porque em nada tem de cristianismo. Nós somos católicos, irmãos, e não tenha vergonha de dizer isso, mas é católico conforme a Bíblia, é católico de fato universal e não romano. É apostólico, irmãos, segundo a doutrina dos apóstolos, que está acima dos concílios. A palavra de Deus, que está acima de todo o colegiado. Meus irmãos, essa mensagem precisa ser proclamada. Por essa mensagem, nós seremos odiados nessa cidade. Mas essa é a mensagem, irmãos, da qual nós não podemos arregar. Ah, mas fulano vai achar ruim se eu dizer isso. Ele está ofendendo a Deus, ele vai para o inferno. Se não se arrepender dos seus pecados. Ah, mas é um cara muito radical. É a palavra de Deus. E preciso muito amor para dizer isso. É preciso muito amor, irmãos, para disciplinar um filho. Para exortar um filho, para dizer a verdade para um filho, para alguém que a gente ama. Tem muito pai que é a própria destruição do filho, porque o filho está andando em um caminho de destruição. Ele diz: eu não vou confrontar fulano não, porque se eu confrontar fulano é diferente do outro irmão. O outro irmão eu falo, mas ele dá ouvido, ele não falta com respeito. Mas se eu falar com fulano, ele vai até ficar intrigado em mim. Meu irmão, que fique, que amar pai, mãe, cônjuge, filhos, ou qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a mensagem de Cristo. Não é a mensagem do pastor. Ou a gente rasga a Bíblia e joga lá fora. Porque Cristo diz isso.
Quem não amar pai, mãe, filho, e eu coloco amigo, e eu coloco colega de trabalho, seja lá quem for, o prefeito da cidade, o padre da cidade, seja lá quem for, mais do que a mim não é digno de mim. Se você amar mais o pastor aqui do que a Cristo, você não é digno de Cristo. Você está perdido. Não há salvação para você, nem para mim. Nós precisamos amar a Cristo. Cristo é o Senhor. Nós somos, irmãos, crentes católicos. É uma mensagem, irmãos, para confrontar, para colocar os parafusos do povo dessa cidade para queimar mesmo. Como assim católico? Católico, irmãos, porque nós passamos pela reforma. Católicos porque nós abandonamos o erro. Católicos porque nós abraçamos a Cristo e dizemos: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o adorado, é o desejado da nossa alma, é aquele perante o qual nós nos curvamos, nós devotamos tudo em nossa vida, nós entregamos o nosso trabalho, a nossa família, tudo que é em nós é do Senhor. Ou nós temos uma fé assim, irmãos, ou não passa de um sal que perdeu o sabor e vai ser pisado pelos homens. A nossa fé precisa ter sabor, precisa ser substancial, precisa ter vida, precisa florescer, precisa ser luz, fazer diferença. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos em o nome do Senhor. Ó Senhor, não tem como não pegar fogo diante de uma palavra dessa. Não tem como o coração não arder, Senhor, como o coração dos discípulos naquela estrada, caminho de Emaús. Diante de uma palavra dessa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, põe a nossa alma em chamas de amor. Amor genuíno, amor verdadeiro. Ó Senhor, que venham as perseguições. Ó Senhor, que venham as pedradas. Que venham, Senhor, tudo quanto haveremos, Senhor, de enfrentar como crentes. A nós nos foi dado não apenas o crer em Cristo, mas padecer também com Ele. Dá-nos, Senhor. Dá-nos o sofrimento, se é aquilo que o Senhor tem para nós. Mas dá-nos também a vitória, Senhor. Dá-nos, Senhor, saquear o campo do inimigo, em arrebatar de lá, Senhor, tirar do fogo aqueles que estão sendo conduzidos para a destruição da alma, aqueles que estão no engano, Senhor, na cegueira, na perdição, como cegos a palpadelas. Ó Senhor, nós te clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor de novo, irmãos. A face de Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor.